o guerreiro em um ambiente pacífico ataca a si mesmo. Isso é uma frase que basicamente significa que o guerreiro, no caso, qualquer homem que tem esse espírito de luta, de batalha, de força para lutar contra alguma coisa, quando ele está em um ambiente pacífico, ou seja, muito confortável, ele acaba se auto-atacando, ou seja, se autodestruindo. E aqui eu estou falando isso com base em 4 referências que eu tenho. E 3 podem parecer absurdas para alguns, para quem consegue entender um pouco mais de profundidade vai fazer sentido, mas a 4 com certeza não dá para tu negar como verdade. A primeira é o fato daquele ditado de que homens fortes criam tempos bons criam homens fracos criam tempos difíceis criam homens fortes, e os homens fortes criam tempos bons de novo, e assim repete o ciclo. Basicamente, tempos bons criam homens fracos. Ou seja, quando estamos em muito conforto, acabamos nos enfraquecendo, da mesma forma que nós nos fortalecemos na dificuldade, nos tempos difíceis. Ou seja, com tempos muito bons, os homens ficam fracos. E eu tenho 2 outros exemplos para falar sobre isso, que é, lá no filme Gladiador 1, tem uma hora em que algum dos soldados fiéis, que acaba sendo morto, do general Maximus, ele encontra o Maximus e ele fala para ele dos soldados dele, porque o Maximus ele pergunta como é que está o meu exército, que tinha parado de lutar lá na Germânia, né? Estava na Germânia lutando contra os germânicos, e ele acaba voltando para Roma, justamente porque ele vai tentar proteger a família dele, mas a família dele foi morta, né? A gente já sabe o filme, porque o filme já está aí há anos, né? Enfim. E aí, na hora que ele pergunta dos soldados, aquele fiel, ele fala, fiel a ele, né? Ele fala que os soldados eles estão engordando e com tédio, porque não tem mais nenhuma batalha para lutar. E isso mostra muito claramente, tipo, parece só um detalhe bobo no filme, mas mostra muito claramente. Homens que foram feitos para a guerra, que foram feitos para estar lutando em prol de alguma coisa, quando ficam parados no conforto, literalmente ele falou, estavam engordando, os soldados estavam engordando, e com tédio. Por quê? Os soldados eles começaram só a jogar, beber, comer, e parou de fazer exercício, porque, cara, tava em guerra até agora, e meio que, tipo, não tem mais nenhuma batalha para lutar agora, nosso general desapareceu, então, o que a gente vai fazer? E ficaram ali, jogando, e bebendo, e comendo. Mesmo eles sendo homens preparados para a guerra. Isso já é mais um indício, tipo, beleza, ai, Rogério, é só uma frase de filme. Cala a boca, né, por favor. Cara, essa frase de filme que eu tô falando é literalmente dentro de um roteiro, de uma história, ok, foi mostrado uma coisa que nós humanos já conhecemos sobre a realidade. Ou seja, é arte, mas a arte imita a realidade. E aquilo não estaria no filme se não fosse uma coisa que as pessoas identificaram em algum momento. Quando os soldados estão parados, eles ficam com tédio e começam a engordar. Beleza, tipo, uma coisa normal. Tipo, não é nada de surpreendente. Mas eu, Rogério, estou analisando aqui. Isso que foi retratado na arte reflete uma coisa que acontece na realidade. E eu estou explicando a profundidade do que está por trás disso que acontece na realidade. Que é o quê? Homens que estão preparados para a batalha, quando ficam muito no conforto, acabam tendo comportamentos hedônicos. Isso é normal. E a gente pode ver isso no filme A Baleia. A Baleia é um filme muito bom, muito pesado, mas muito bom, sobre basicamente um cara que se deixou consumir nos comportamentos hedônicos por causa da dor. Então ele trabalha e não usa o dinheiro para ele mesmo, porque ele quer dar todo o dinheiro para a filha, ou seja, isso já mostra que ele é um homem batalhador, é um homem guerreiro, porque ele trabalha bastante, mesmo com dificuldade, para juntar dinheiro para dar para a filha dele. Ou seja, ele é um homem trabalhador. Trabalho é uma forma de luta. Por quê? Quem não está lutando lá na guerra está lutando na sociedade para realizar alguma coisa. Então, trabalho é uma forma de luta. Ele é um homem guerreiro. Só que num ambiente pacífico, sem nenhuma coisa puxando ele para desafios, ele acabou caindo em comportamentos hedônicos e por isso ele acabou ficando obeso e tá lá ele depois
comendo e se masturbando vendo pornô gay. Tipo, comportamentos hedônicos. Ele começou a se destruir e literalmente se destruiu, até porque, pelo meu entendimento, no final do filme ele morre, né? Spoiler. Mas caguei, né? Tu tá aqui, tu vai receber spoiler e é isso, mas tudo bem. Então, tenho 3 pontos aqui já bem bons para me basear, de que o guerreiro em um ambiente pacífico ataca a si mesmo. De que homens que são fortes, são feitos para a guerra, quando ficam com muito conforto, eles acabam se autodestruindo com comportamentos hedônicos. Tem o exemplo do Gladiador, tem o exemplo do Ditado e tem o exemplo do filme A Baleia. E agora o 4º exemplo, se tu achou esses outros absurdos, esse não pode refutar, que é a minha própria experiência. Na minha experiência de vida, eu vivi isso. Eu fui o cara que ficava jogando, vendo pornografia, vendo anime, comendo mal, dormindo tarde, não estudava e não trabalhava. Por anos. Anos. E eu estava num ambiente muito confortável, só que aí a minha vida começou a ter mais desafios. Comecei a sair do conforto. Fui expulso de casa, tive que arrumar emprego CLT, tive que pegar busão para trabalhar, tive que alugar lugar para morar, tive que pagar as contas. Estou tendo que fazer isso ainda, né? Mas isso me fez ser muito mais trabalhador, muito mais dedicado. E, tipo, só de começar a ter um relacionamento. Minha namorada me traz desafio pra caramba. É uma coisa extremamente desafiadora construir um relacionamento. E só os desafios que ela me traz já me tira do conforto e me ajudou a evoluir em vários hábitos. Ou seja, eu era um guerreiro, beleza. Tinha o espírito de guerreiro. Só que eu estava num ambiente muito confortável. E aí eu estava atacando quem? Eu mesmo. Eu estava me autodestruindo. A partir do momento que eu comecei a estar realmente em guerra, comecei a ter outros inimigos que não era eu, ou seja, o ambiente não era mais pacífico, agora ele era hostil, e eu comecei a ter inimigos, meu espírito guerreiro começou a atacar os problemas da vida, e aí eu parei de me atacar e de me autodestruir. Então hoje eu já não tenho mais nenhum desses vícios, e eu desenvolvi todos os hábitos que eu queria. Ou seja, eu não me masturbo, eu não vejo pornografia, eu não jogo videogame, eu não fico vendo anime, não jogo nada, nem uso rede social mais, muito raramente vou comer um fast food. Beber eu já não bebia, então tipo, ok. E hoje eu durmo corretamente, eu me alimento saudável, comendo proteína, comendo coisas, plantas, né? Tipo, legume, verdura, essas coisas, fruta. Eu estudo pra caramba, eu leio muito, eu trabalho bastante, ou seja, eu desenvolvi todos os hábitos que eu queria desenvolver. Claro, ainda falta a meditação. A meditação é um hábito que eu ainda estou em andamento. Mas, cara, saí da água pro vinho. Fui, na verdade, da água pro suco de uva, né? Eu não bebo vinho. Mas eu era um guerreiro, só que eu tava numa mente pacífica e eu tava atacando a mim mesmo. Por quê? Porque, cara, basicamente, quando na tua vida tu sai do conforto, tu sai do ambiente pacífico e tu começa a ter dificuldades, ou tu enfrenta ou tu morre. Talvez morrer seja muito literal e agressivo para as pessoas, mas basicamente, tipo, tem alguém te atacando, tu enfrenta ela ou tu morre porque ela vai te matar ou tu mata ela, não tem outra opção. Claro, tu pode, sei lá, desacordar ela e depois sair correndo, mas talvez ela queira voltar para te matar igual. Então, fui expulso de casa. Ou eu começo a trabalhar para eu ter outro lugar para morar, ou eu vou virar um mendigo, vou morar na rua e vou morrer. Tipo, posso até não morrer sendo um mendigo, mas eu vou morrer para mim, porque que autorrespeito vai sobrar em mim? Ou seja, quero me desenvolver na vida. Eu posso continuar trabalhando num emprego que me paga uma miséria, ou eu posso estudar pra caramba para me tornar uma pessoa melhor, mais capaz e que consegue ter uma renda melhor no futuro. Quero me sentir melhor no meu corpo. Eu posso continuar sofrendo ou eu posso começar a mudar os meus hábitos. Quando tu cria uma dificuldade na tua vida, quando existe uma dificuldade na tua vida, ou tu enfrenta ou tu morre. Então aí o teu espírito guerreiro ele começa a atacar algum inimigo ao invés de atacar a tu mesmo. E aí, beleza. Pode surgir uma pergunta ao entender que o guerreiro em um ambiente pacífico ataca a si mesmo. Como que eu faço para ser diferente se eu já estou em um ambiente muito confortável e com todos esses vícios? E aí eu tenho 2 respostas para ti. A primeira vai parecer mais clara, que é o quê?
tenha inimigos. Ou seja, se você é um guerreiro e você está em um ambiente pacífico e tu percebeu que por causa disso tu está se autodestruindo, tu resolve isso tendo inimigos. E, pelo menos, eu encaro que nós, homens jovens, temos um inimigo em comum, que é a sociedade que está querendo nos destruir. A sociedade que está querendo destruir a masculinidade. Porque ficar vendo pornografia, vendo bonequinho de anime, joguinho, e ficar comendo comida pré-palatável e consumindo dopamina barata em rede social, isso não é masculinidade. Ser homem envolve estudar, trabalhar. Cara, pensa no teu bisavô, o homem que ele era. Simples assim. Isso é mais próximo de um homem, muito provavelmente, do que o que tu é hoje. Então, tu é hoje isso só porque a sociedade está te moldando para ser isso. A sociedade está te incentivando a desconstruir esses hábitos positivos e construir esses hábitos negativos. Eles querem destruir as virtudes e promover os vícios porque com uma população mais burra e incapaz é mais fácil de controlar as massas. Então, nós, homens, temos um inimigo em comum, a sociedade. E como é que nós enfrentamos esse inimigo? Fazendo o oposto do que a sociedade quer que a gente faça. Ou seja, a sociedade quer que eu seja um homem fraco, um menino fraco no caso, eu vou ser um homem forte. Pronto, estou resolvendo o meu problema enfrentando a sociedade, tendo um inimigo em comum. E a segunda solução é você ter um ambiente de homens competitivos, porque mesmo que você seja um guerreiro e você não encare que a sociedade é seu inimigo e não tem um inimigo para tu lutar contra, se tu tá no meio de outros homens competitivos, tu vai querer se desenvolver e melhorar, ou seja, tu como guerreiro vai querer treinar para estar preparado para a guerra, simplesmente se tu estiver na volta de outros homens que também estão se preparando. E eu tenho a solução para isso, que é o quê? Eu criei uma comunidade só de homens que estão em busca de se desenvolver dessa forma, que querem se tornar melhores, quebrar os vícios, desenvolver as virtudes, os hábitos positivos, serem melhores em qualquer área da sua vida. Eu criei esse ambiente, é uma comunidade só de homens, se chama Os Verdadeiros. E se tu clicar no link da descrição, tu vai preencher um formulário para poder participar dela. E ali vai resolver esse problema. Então tu é um guerreiro, mas tu está em um ambiente pacífico e por isso tu está se autodestruindo? Conseguiu fazer esse diagnóstico? Venha para um ambiente de homens competitivos que a gente vai se ajudar a se tornar cada vez mais forte para enfrentar esse nosso inimigo em comum, que é a sociedade que está querendo destruir os homens. Porque, afinal, a sociedade só tem poder sobre ti se tu deixar. Então clica no link da descrição e entra, que essa comunidade vai te ajudar com certeza a resolver esse problema. Muito obrigado por assistir até aqui e lembre-se, continue aprendendo.